Prontinho, tá gravando. Pessoal, Você mutou seu microfone. aí, boa tarde, né? Me chamo Daiane, eu acompanhei ao Marcelo Coelho. O plantão de hoje do Enem ele é voltado para a área de Química e estaremos. Ih, alguém pediu solicitação. Calma aí. Boa tarde, Yasmin. E hoje estaremos abordando sobre ácidos e bases. Às vezes eu vou ter que sair rapidinho para poder estar aceitando os convites aqui. Então, o nascimento, né? O que nós iremos trabalhar hoje? Estaremos falando do conteúdo de ácidos e bases, explicando o que é. Vamos estar falando sobre o potencial de hidrogênio, mais conhecido como pH, e seu cálculo. Depois vamos estar falando sobre dois conceitos de ácido e base. O primeiro de Arrhenius e o segundo de Gauss-Lorentz. Em seguida, vamos falar da classificação de um ácido e a classificação de uma base. Logo após, vamos estar abordando sobre a curiosidade sobre o corpo humano. Depois vem as resoluções de questões de Enem. Preparamos 4 questões para vocês. Vamos estar resolvendo todos juntos, né? E ao final, um experimento para que a gente possa estar aí reforçando o conteúdo. Será um experimento do repolho roxo. Então, o que são? O que é um ácido? O que é uma base? Ambos são funções inorgânicas de extrema importância para os seres vivos. O ácido, geralmente, ele confere um sabor mais azedo, como por exemplo do limão ou outras frutas cítricas. Enquanto a base, ela já está relacionada a produtos de limpeza. E o equilíbrio tanto do ácido quanto a base formam substâncias neutras. Temos, no caso, o exemplo como a água mineral. Mas além do sabor, como identificar essas funções? Nós conseguimos identificar através do potencial de hidrogênio, que seria o pH. Né? Ele é determinado pela concentração de íon de hidrogênio, que é definido como H+. Ele serve para medir o grau de acidez, de neutralidade e basicidade. Vamos observar essa escala aqui. Ela é uma escala de 0 a 14, em que de 0 a 6 ela apresenta soluções ácidas, de 7 soluções neutras e de 8 a 14 soluções básicas. Né? Podemos reparar no rótulo da água. Ela está sempre tendendo a 7, porque ela é uma solução neutra. Outra coisa que podemos observar, os ácidos aqui. Sempre que tender a 0, significa que ele está mais ácido. Então, o 0 ele é mais ácido do que o 1, mais ácido do que o 2, mais ácido do que o 3, e assim vai. Já a basicidade, ela está tendendo a 14. Então, quanto mais próximo estiver de 14, que é o seu potencial máximo, mais base ela será. Ok? Como calcular o pH? Né? O pH, quem descobriu o pH foi um químico dinamarquês em 1909. Ele propôs que as dessoluções medidas em termos das concentrações de íon H+, elas tivessem seus valores transformados utilizando logaritmos para facilitar a compreensão. Ele denominou como pH é igual a menos log de H+. Da mesma forma que o pOH é igual a menos log de OH-. Né? O pH está sendo referente a um ácido e o pOH está sendo referente a uma base. Prosseguindo. Na temperatura de 25 graus Celsius, o produto iônico da água é igual a 10 elevado a menos 14. Então, ele pegou a concentração de um ácido, multiplicou pela concentração de uma base, que seria H+ e OH-, e deu igual a 10 menos 14. Depois, ele aplicou o cologaritmo. Então, ele aplicou menos log na concentração de H+, vezes menos log na concentração de OH- igual a menos log de 10 elevado a menos 14. Basicamente, isso foram cálculos deles para poder chegar nesse resultado aqui final, que pH mais pOH é igual a 14. Então, se você quer descobrir o pH e ele te deu o pOH, você vai só subtrair
o 14 pelo valor de pOH que ele te deu e vai descobrir o pH. Aqui embaixo a gente tem esse exemplo, né? Vamos supor que ele te deu um pOH de 7. Então, 14 menos 7 é igual a 7. Sendo assim, o seu pH que você descobriu é igual a 7. Mesma coisa com o pOH. Se ele te deu o pH e ele está pedindo pOH, aí vai, vamos supor, pH é igual a 4. Aí vai 14 menos 4 igual a 10. Sendo assim, o pOH é igual a 10. Falando um pouquinho agora sobre o conceito de arrhenius, ele tem para ele que, de uma forma bem básica, ácido é toda substância que em uma solução aquosa libera H+, enquanto que base é toda substância que em uma solução aquosa vai liberar OH-. Ali no slide a gente tem o conceito de ionização e dissociação iônica. Como que funciona? Para os ácidos, eles estão em uma ligação covalente, ou seja, eles compartilham elétrons. Então, quando eles entram em contato com a água, eles sofrem essa ionização, porque eles param de fazer essa ligação covalente e passam a ter íons. Por exemplo, o HCl, que está ali citado, ele vai liberar o H+, e o Cl-. Lembrando também que H+ é um cátion. Isso aí a gente fala mais um bocadinho para frente. E agora, enquanto a base, ela sofre uma dissociação iônica. Por quê? As bases elas já estão em uma ligação iônica e não em uma ligação covalente. Então, aquele Na+ e OH-, ele já está formado daquela forma, independente se está em contato com a água. Ele é ligado daquela maneira. Pode passar. Ih, travou? Aí foi. Da mesma forma que existe o conceito de arrhenius, existem outros químicos que determinam conceitos de ácidos e bases de diferentes maneiras. Por exemplo, para Bronsted-Lowry, o conceito de ácido e base é: ácido é toda substância capaz de doar prótons e base é toda substância capaz de receber prótons. Quando a gente fala de próton, a gente está falando sobre H+. Por quê? O meu hidrogênio, que é o primeiro elemento da tabela periódica, ele tem um próton e ele tem um elétron. Essa cargazinha que fica em cima dele, esse maisinho, esse menos, ele está sendo é um valor que a gente atribui para o elétron. E a gente sabe que o elétron tem um valor negativo. Então, se um elemento ele tem um valor, por exemplo, H+, esse maisinho ele está me indicando que aquele elemento, ou aquele átomo, perdeu um elétron. Se ele está, por exemplo, o OH-, ele está me informando que aquela molécula, o OH é uma molécula, ele recebeu um elétron. E é assim que a gente determina. Como o hidrogênio só tem um elétron, e aí ele passa a ser H+, e ele perdeu esse elétron, quando ele é um H+, ele é um próton. Então, para não confundir, toda vez que falar doar próton ou receber próton, está sempre falando sobre H+. E aí, o conceito de Bronsted-Lowry é esse, né? Ácido doa prótons, base recebe prótons. Só que existem substâncias que são anfipróticas. O que é isso? Que dependendo de como ela está naquela reação, ou ela vai funcionar como base, ou ela vai funcionar como ácido, que é o exemplo da água. Se a gente reparar ali, HNO3 mais H2O virou NO3 menos mais H3O. Ali a gente repara que a água ela recebeu um próton. Se a água recebeu um próton, que virou H3O+, significa que ela é uma base de Bronsted-Lowry. Agora, na situação abaixo, o NH3 mais H2O se transformou em um NH4 mais OH-, ou seja, a água perdeu um próton, ou melhor dizendo, a água doou aquele próton que estava com ela, e assim a gente identifica que ela teve um comportamento de um ácido de Bronsted-Lowry. E toda vez que a gente fala também sobre ácido de Bronsted-Lowry, a gente tem a questão de base e ácido conjugado. O que eu quero dizer com isso? Tem um exemplo ali embaixo que colocou que o HCO
3 ele é um ácido. E se a gente reparar, o produto que ele forma é uma base. E sempre vai ser assim. Se a gente identifica que no reagente é um ácido, o produto dele vai ser uma base. Se a gente identifica que o reagente é uma base, o produto dele vai ser um ácido. Continuando, pode passar. Para a classificação de ácido, nós temos os hidrácidos, que são ácidos que não possuem oxigênio na sua composição. A gente consegue identificar que é um hidrácido pela nomenclatura, porque termina sempre em hídrico, sempre vai terminar dessa forma. Então, ácido clorídrico, ácido bromídrico e por aí vai. E a gente tem os oxiácidos, que possuem oxigênio na sua composição e eles sempre terminam em ico. Então sempre vai ser ácido sulfúrico, ácido perclórico, sempre vai terminar em ico. E para a base, que é a que eu considero a mais fácil, é sempre hidróxido de e o nome do sólido do metal que compõe aquela molécula. Hidróxido de sódio, NaOH, o MgOH2, hidróxido de magnésio. E por aí vai. Pode passar. Vocês podem reparar que todos os ácidos ele tem o H no início. Já todas as bases ela tem a terminação final com OH. Falando um pouquinho sobre equilíbrio de ácido e base no corpo, a gente tem que o nosso sangue, o pH dele fica por volta de 7,35 a 7,45 em situações normais. E lembrando que pH 7 é basicamente neutro. E o problema é que se o nosso corpo tem esse equilíbrio alterado, podem ocorrer dois problemas. A acidose, que é o sangue com excesso de ácido ou pouca base, que resulta em um pH sanguíneo baixo. E também a alcalose, que é o sangue com excesso de base ou pouco ácido, resultando em um pH sanguíneo alto. Essas anormalidades causam alguns efeitos no corpo, como náuseas, vômitos, fadigas, entre outros problemas. Pode passar. E aí a gente chega nas nossas questões do Enem. É muito importante a gente falar sobre isso, que as questões do Enem, a gente precisa aprender mais sobre interpretação do que sobre o conteúdo. Porque a gente, muitas vezes, sabe bastante sobre a matéria, estudou muito sobre aquilo, mas se a gente não consegue entender o que a questão pede, a gente não consegue responder. Seu áudio tá baixo, Dayana. Tá baixo? Aí, melhorou. Se vocês gostariam que a gente voltasse o slide ou ficaram com dúvida em algo, tem alguma pergunta antes da gente prosseguir com as questões? Pode responder no chat. Se não quiser abrir o microfone, não tem problema. Tá bom. Eita. Tá saindo o som da televisão? Nada que atrapalhe. Ah, tá. Porque minha mãe tá ali, então... Você quer começar ou eu começo? Você. Eu? As duas primeiras. Uhum. Então, vamos lá. Um suco... Essa é uma questão do Enem do ano de 2000. Um suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como um indicador de caráter ácido. Perdão. Pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, pH entre 0 e 7, que nem a gente mencionou anteriormente. Quanto mais próximo do 0, mais ácido. Ou básico, com pH entre 7 a 14. Quanto mais perto do 14, mais básico. De diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo.
Então, ali temos as soluções que foram testadas. E a gente teve que, o amônico deu uma coloração verde, o leite de magnésia deu uma coloração azul, o vinagre vermelho e o leite de vaca rosa. E logo do lado tem uma tabelinha que é para ajudar. Quando a substância, dependendo do pH da substância, vai apresentar uma coloração diferente. E aí a gente chega na pergunta. De acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm respectivamente caráter. E aí quer saber, essas soluções que foram testadas, elas são na ordem que estão, respectivamente quer dizer na ordem que foi dito. Elas são ácidas ou são básicas? Vocês podem responder e aí a gente vai junto. Querem que repita alguma coisa? Não entendeu a pergunta? Pode falar. Posso sim. A questão, ela quer saber, dentre as soluções 1, 2, 3 e 4, quais caráteres que elas vão ter. Se elas vão ser ácidas ou básicas, de acordo com a tabela que mostrou ali. A gente tem 4 soluções e usou o repolho roxo para identificar o pH delas. E aí a gente achou uma cor. Do lado dessa tabelinha tem uma outra indicando que dependendo do pH tem uma coloração. E aí a pergunta quer saber, de acordo com a cor que identificou, a substância 1, 2, 3 e 4, elas vão ser ácidas ou básicas? Entendeu? Isso, de base. A gente tem substâncias que são ácidas e substâncias que são básicas, vem de base. Gente, não tem problema para se errar, pode fazer com. Eu não vou falar pra vocês fazerem com muita calma, porque tem um tempinho senão o Google Meet acho que vai fechar. Mas pode fazer. Se errar, não tem problema, a gente tá aqui pra tirar dúvida, pra conversar. Isso. Isso. Mas cada uma tem um tipo. Depende da cor delas. Você vê que a alternativa tá Mas lá. Fala. um exemplo, vamos aí, supor, o leite de magnésio. Hum. Ó, o leite de magnésio, né? Ele tem a coloração azul. Azul está constando um pH de 10. Vocês acham que esse pH ele é ácido ou ele é básico? Vou retornar lá aquela escala para mostrar para vocês. Calma aí. Na, na questão falava, Dayana, você podia. Mas é melhor mostrar pela escala. Ó, Yasmin. Nessa escala. Pode ir. Pode falar, Marcelo. Tá. Quanto mais perto de zero for o pH, mais ácido é uma substância. Então 10 é um valor que está muito distante de zero. Então 10 já é um valor mais básico. O que ajuda muito é a gente ter 7 é o valor neutro. 7 é neutro, tá ali. Tudo que está abaixo de 7 é ácido e tudo que está acima de 7 é básico. Então 10 seria um valor básico. Pode voltar lá para a questão. Se eu não me engano, a Larissa respondeu a letra E. Colocou aqui. Aí vamos esperar a Stephanie e a Yasmin responderem e a gente vê se é essa resposta e verifica tudo direitinho. Cuidado para não passar demais.
A Stephanie respondeu a letra E. Não, tá tudo bem. Não tem problema. Se você acertar, ótimo. Se errar, tá tudo bem. A gente faz com calma. O importante é vocês entenderem o que a questão quer dizer. É só esperar a Yasmin. E aí a gente prossegue. Yasmin respondeu a letra D. Então vamos lá. Pode passar o slide. A resposta certa era a alternativa E. As duas primeiras substâncias são básicas e as duas últimas são ácidas. Vamos voltar para a gente mostrar onde que foi. Tá tudo bem, Yasmin. Acontece. Vamos lá. O amônico, ele deu uma coloração verde. O verde, ele tá lá pro valor de pH, naquela tabelinha, perto do 13, do 12, perto do 12. E se vocês repararem, por isso que eu falei que tem que prestar atenção no enunciado, o enunciado chegou e falou: ácido, pH entre 0 e 7, base, pH entre 7 e 14. Então meu pH já está falando, se passou de 7, está acima de 7, é básico. E se está abaixo de 7, é ácido. Então, basicamente, Yasmin, você inverteu as coisas. Você pegou. Você falou. Não entendi, acho que você achou que quanto maior o valor de pH, mais ácido é. Mas não tem problema, tá tudo bem. Então, focando. O enunciado, a gente precisa sempre lembrar. Eu lembro até da minha época de Enem. Foca no enunciado, o que ele está dizendo, porque é lá que a gente geralmente acha a resposta. O pH abaixo de 7, sempre ácido. 7 é meu ponto principal, ele é neutro. O que tiver abaixo dele é ácido, o que tiver acima dele é básico. Então, a letra E é a que mais atende, porque verde e azul estão entre valores de 12 a 10. Se é maior de 7, é básico, enquanto que vermelho e rosa estão entre valores de pH abaixo de 7, o que indica que são substâncias ácidas. Tá tudo bem até aqui? Quer que explique de novo? Ou a gente pode prosseguir? Tá. Quer fazer a outra? Quer que eu faça a outra e depois volta nessa? Pode ser, que essa aí vai precisar de um bocadinho mais de atenção. É. Ah, é a resposta. Então, gente, esse aqui é também uma questão de 2000. Ela vem logo seguida da anterior. E ela também está tratando sobre o pH, a questão do ácido da base. Então, vamos lá. Utilizando o indicador citado em sucos de abacaxi e de limão, pode-se esperar como resultado as cores. Então, boa tarde, Júlia. Boa tarde. Então, ele nos deu a cor vermelha, tendo pH de 1 a 3, a rosa com pH de 4 a 6, roxo com pH de 7 a 9, azul com pH beirando 10, verde o pH 12 e o amarelo 14, né? O que a gente tem que pensar nessa questão? Esses dois, o suco de abacaxi e o de limão, ele é um ácido ou é um base? E depois disso, onde eles se encaixariam nessas cores aqui? Vamos supor, se o suco de abacaxi for base,
qual é o valor dele aqui? Qual é a cor? E se o de limão for ácido, qual é a cor dele também? Então a gente primeiro tem que pensar se o suco de abacaxi de limão é um ácido ou uma base, e depois a gente partir pela cor através do pH. Gente, eu vou falar um negócio besta aqui, mas não é pela cor do suco. É porque o pH. Não, é porque tem as cores do suco aí na fitinha, mas é porque o pH ele vem com uma escalinha, que vai de acordo com aquelas cores ali. Então, dependendo se a substância é se é ácida ou é básica, ela vai apresentar uma determinada cor. A cor do suco não interfere. Mais uma diquinha para ajudar. Vocês lembram lá no comecinho da apresentação que Diana mencionou que, por exemplo, substâncias, ela respondeu a letra D, que substâncias, oi gente, básicas geralmente estão em produtos de limpeza. Vocês lembram o que tinha mais ou menos nas substâncias ácidas? Stephanie respondeu roxo e azul. E azul. Bom. Então, eu tava esperando o cachorro parar de latir. Vamos lá. Bem no início, foi comentado que, na explicação do que seria um átomo, do que seria uma base da câmera, foi dito que um dos exemplos do ácido seria através do sabor azedo do suco do limão e de outras frutas cítricas. Sendo assim, tanto o suco de abacaxi quanto o limão, eles são frutas cítricas e o limão é uma fruta azeda, né? Um suco azedo. Então, eles são caracterizados como ácido. E também a gente escuta muito falar sobre não pegar só, assim, passar o limão, a gente às vezes vê aí uma receita de pele e quer passar o limão no rosto, mas a gente não pode pegar o sol com limão, senão mancha toda a nossa pele, queima a nossa pele, por ele ser um ácido. Sabendo que ambos são ácidos, a gente vai agora para a escala do pH. O ácido, ele se encontra de 1 ao 6 ou do 8 ao 14. Lembrando que o pH 7, ele é neutro. Ele é a meio dos dois, ele é o equilíbrio dos dois. Então, ele é um neutro. Aí, já vou dando, né, a resposta correta. Nesse caso, a alternativa correta é a letra D, rosa ou vermelho. Por quê? Porque ambos são ácidos. E a equação do pH, a cor, né, que se refere ao ácido, está de 1 ao 6. Sendo assim, a cor vermelha e a rosa, elas estão servindo como indicador para o suco de abacaxi de limão, como ácido. Então, a alternativa correta é a letra D. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer que volte esse? Reforce a explicação? Volta na tabelinha do pH, na escala? Ou pode seguir? No caso, Stephanie, você cometeu, acho que o mesmo equívoco da Yasmin. A gente tem que tentar lembrar que eu sempre penso assim, é porque, obviamente, eu e a Diana, a gente tem mais costume de ver isso com mais frequência. Mas é sempre. 7 é um valor neutro que não indica nada, não está indicando... Não, ele indica que meu cachorro batendo na porta. Ele indica que o valor é neutro, ele não é básico, ele não é ácido, ele é neutro, tá ali no meiozinho. Tudo que tiver para cima, acima de 7, vai ser básico, sempre deu 14, pH igual a 14. Muito básico, é básico, básico. E geralmente as cores que remetem a coisas básicas, para o repolho, por exemplo, é esse tom mais azul, esse verde, enquanto que cores mais fortes, puxadas para vermelho e para rosas, geralmente indicam substâncias ácidas.
Só que eu não quero que você se apegue nas cores. É melhor você se apegar a valores de número. Acima de 7, básico. Abaixo de 7, ácido. 7 é neutro. É o meio a meio ali. Então é sempre bom ficar focando. Tá, pH de tal coisa sei lá, 3. É uma substância ácida. pH é 12. É uma substância básica. pH é 7. É uma substância neutra. Aí foi o que Dayana mencionou lá no começo. Frutas cítricas, acidez, azedo, esses sabores, vinagre também, que tem um sabor bem ácido. Esses sabores estão atrelados às substâncias ácidas. Então por isso que é uma pegadinha. Suco de abacaxi e limão. Limão e abacaxi são frutas cítricas. Frutas não, gente, perdão. Frutas cítricas remetem a sabores mais azedos e azedos remetem a sabores mais ácidos, a substâncias mais ácidas. Alguma Pode dúvida? prosseguir? Isso, alguma dúvida? No caso, você quer deixar aquela questão de antes pro final? Pode ser então, que aí eu já vou para outra que também está relacionada com essa questão do pH. Pode ser. Nada. O importante é não sair com dúvida, gente. Pode perguntar, a gente explica quantas vezes vocês quiserem, não tem problema. Júlia, você que chegou um pouquinho mais tarde, você conseguiu entender? Quer que repete alguma coisa? Yasmin, tá tudo bem? Essa aqui é uma questão mais recente, ela é do Enem de 2020. Ligar a câmera. Aí. É possível identificar adulterantes do leite de vaca por meio da adição do indicador azul de bromofenol. A presença de agentes oxidantes provoca descoloração do indicador. Seria a mudança de cor. Mantendo a cor branca na amostra, característica do leite. Substâncias redutoras presentes no leite reagem com o azul de bromofenol, gerando a cor verde. A diminuição do valor de pH do leite torna o indicador amarelo. Em pH mais elevado, o indicador adquire a cor violeta. E em meio neutro, a cor azul. Considere que um lote industrial de leite em embalagem longa-vida foi adulterado com excesso de soda cáustica. Em uma inspeção sanitária do lote adulterado, qual será a cor apresentada pelo leite após a adição do indicador azul de bromofenol? A. Azul. B. Verde. C. Branco. D. Amarelo. E. Violeta. Então, vamos aqui analisar, né, esse texto que nos foi oferecido. A gente teve, então, um excesso de soda cáustica, né, nesse leite, nessa embalagem de leite. Mas o que seria soda cáustica? Ele é conhecido também como hidróxido de sódio, o NaOH. Foi revisado ele através da classificação. Podemos reparar que nessa classificação nós temos terminação de OH. O que isso significa? Significa que ele é uma base, e é uma base muito forte. Então você imagina o excesso dessa base dentro do leite. Outra questão, a gente tem que observar para saber a cor. Ele nos deu a cor de acordo com o pH. Então, quando eu tenho a diminuição do valor de pH, ele é amarelo. Essa diminuição de pH significa que ele vai tender a zero. E quando tende a zero, coloquei a escala. Ele é um pH ácido. Outra observação, em pH mais elevado. Se mais elevado ele está subindo, significa que ele está tendendo ao número máximo. O número máximo seria o 14. Então, ele tende a ser básico. Agora, você imagina, e o neutro, né? Lógico, pH neutro de cor azul, é o 7 aqui no meio.
né? Ele está no equilíbrio. Agora você imagina eu pegar e jogar, né, nessa amostra um excesso de uma base. Vocês acham que o que vai acontecer com o pH? Qual vai ser a cor apresentada? Coloquem aí a alternativa. Você acha que vai ser uma cor azul, uma cor verde, um branco, amarelo, violeta? Quer falar, Marcelo? Uma coisa importante é que nem eu mencionei antes. A gente não pode se apegar às cores, porque você reparou que Dayana foi falando ali e falou, pH neutro, que seria o valor 7, é azul. Mas se a gente olha nessa fitinha que a gente está mostrando aí embaixo, tá um tom meio amarelado. Por quê? Essa fitinha ela varia de acordo com o indicador. O indicador usado nessa substância, no leite, é o azul de bromofenol. Tá ali falando a questão. Então ele falou, quando tá mais ácido, o azul de bromofenol, ele vai ficar mais amarelo, se tiver neutro tá azul, e se tiver muito básico fica violeta. Mas a gente precisa se apegar mais às questões dos valores do que a questão das cores. A gente precisa saber, se pH tá alto, aí eu analiso. Porque cada indicador tem a sua cor que vai corresponder a uma tabelinha que apresenta. A Stephanie, ela disse letra C. Vamos esperar as outras responderem também, pra gente fazer um apanhadinho. Só falta a Júlia. Tá tudo bem, Júlia? Você conseguiu escutar? Conseguiu entender a questão? Júlia respondeu a letra E. Ótimo, então vamos lá. A resposta certa é a letra E, violeta. Quer explicar o porquê, Dayana? Vou falar. Tá ligado? Tá. Então, a própria, o enunciado, ele já te dá um pouco a resposta. Por quê? Se eu tenho essa embalagem normal ali, do leite, eu estou adulterando o leite. Com o quê? Com excesso de soda cáustica. Significa que eu estou botando muita soda cáustica. Muito. Então, se eu tenho ali um leite, eu estou adicionando soda cáustica. Aqui eu já disse que ela é uma base forte. Então, estou jogando muita base forte ali. A tendência é o quê? Aumentar o pH. Entendeu? Tá aumentando o pH desse leite. Estou jogando base forte, que ela já tem um pH de 7 a 14, ela já é uma base forte, então já deve estar lá um 13 a 14 de pH. E se eu estou aumentando ela está se mantendo na base. Sendo assim, ela está com pH elevado, porque ela é básica. Aí no enunciado mesmo, em pH mais elevado, o indicador adquire a cor violeta. Vamos lá. Não pode ser a cor azul, porque é neutro. Para ser neutro, eu teria que ter um equilíbrio entre um ácido e uma base, para chegar a um pH de 7. Ela não pode ser um indicador amarelo, que significaria diminuição de pH, porque ele seria ácido. Não teria como eu estou dando excesso de uma base forte, ele virar ácido. Só se eu estivesse jogando ali um HCl, por exemplo. Para o HCl, ele é um ácido forte. Então, se eu estivesse adulterando com excesso de HCl, ele tenderia a cor azul, a cor amarela, devido a ter um grande índice de ácido, um alto índice. O verde, o indicador já é azul, a tendência dele foi mudar a coloração, e no verde manteria a cor, cor verde, né? Significa que houve o reagente com azul de bromofenol.
no caso o leite com azul de bromofenol, mas ocorreu um adulterado, ocorreu uma adulteração, aconteceu um excesso de soda cáustica, então ele não poderia se manter naquela cor verde, porque foi adulterado com base forte. Então, mais ou menos as opções assim de mudança, ou seria com um pH mais elevado ou um pH menos elevado. Como foi uma base, ela tende a atender um número elevado, ela ficou com a coloração violeta. Lembrando que essa coloração, gente, não está descrita nessa tabelinha aqui não, tá? Foi só mesmo o indicador. Vamos tentar sempre assim, associar com o valor numérico, que são esses de baixo. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Aí vocês podem também se questionar. Mas a questão não fala nada sobre valores numéricos. Então como que eu vou me apegar nisso? Por isso que eu falei no 7. O 7 é meu valor neutro. Então, se eu tenho noção do que é neutro, o que tiver acima desse valor, ou falar assim, é um pH mais elevado, ou seja, está acima do meu neutro. Então é básico. E o pH mais, como é que menciona na questão? Cadê? Diminuição do valor de pH, ou seja, estou no meu neutro, diminuiu o valor do meu pH, então é uma substância ácida. Sempre que falar de diminuir pH, também vai estar mais relacionado com ácido e aumentar pH com básico. É sempre essa questão de valores. pH alto, básico, pH baixo, ácido. Alguma dúvida? A gente repete, explica de novo, não tem problema. Vamos para a última questão. Deu anúncio aqui que é 10 minutos para a chamada acabar. Acho que vai dar para explicar. Aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Eu não sei se eu consigo escrever. Acho que não. Não, não consigo. Vai ter que ir na. Vou ter que ir na marra. Então, gente, vamos lá. Essa questão é de 2017 e ela vai envolver aquele conceito de Bronsted-Lowry. Repetindo o conceito de Bronsted-Lowry. Toda substância que doa prótons. O que é próton? H+. Então, hidrogênio. Toda substância que doa prótons, ela é um ácido. E toda substância que recebe prótons, que recebe esse H+, ela é uma base. E existem substâncias que são anfipróticas, que dependendo de como elas reagem, elas podem ser ou bases ou ácidos. Boa tarde, Marcelo. Então aí, vamos entrar nessa aí. Vamos ver o que a questão quer. A água é um dos melhores solventes capaz de dissolver grandes partes das substâncias conhecidas como sais, gases, açúcares, proteínas, etc. Em muitas reações, apresenta um comportamento ambíguo, ora atuando como ácido, ora como base. Ou seja, ele já está informando que é anfiprótica. Aí tem essas equações abaixo, que eu já vou falar sobre ela. Inclusive tem umazinha que está errada, mas está tudo bem. E nessa questão, aí vem a pergunta. A água apresenta comportamento ácido de Bronsted-Lowry somente nas reações. O que está me perguntando? Quais das reações acima, de 1 até 5, eu tenho que a água, H2O, vai apresentar um comportamento de ácido de Bronsted-Lowry. Comportamento de ácido de Bronsted-Lowry é doar H+. Então, vou fazer com vocês, porque essa aqui é meio complicadinha. Vamos lá. A primeira equação. Eu tenho CO3 2- mais H3O+, que essa setinha de que tem uma para cada lado, quer dizer que a reação está em equilíbrio. Então, tanto o que eu estou formando no meu reagente vai formar produto, tanto o que está no meu produto pode voltar para o meu reagente. Mas vamos lá. E formou HCO3- mais H2O.
a gente tem que analisar a partir do ponto de vista da água. A água, neste caso, ela está associada com H3O+. O meu reagente, a minha água ali naquele caso, como que ela está funcionando? Reparem que no meu lado do produto, que é o lado direito, eu tenho HCO3- mais H2O. E tá vendo aquele HCO3-? Quando ele passa para o outro lado, ele perdeu aquele H. Então, na opinião de vocês, o hidrogênio ele saiu da água ou ele saiu daquele HCO3-? Reparem que ele perdeu aquele hidrogênio, ele não tem mais. Vamos, gente, para responder. Brincadeira, sem pressa. Vamos lá. Que às vezes fica meio confuso. Eu tenho HCO3-, que está no lado do meu produto, que é o lado direito, mais H2O. A questão é que eu analise a água. Só que para eu analisar a água, eu tenho que ver a partir do ponto que ela está. Reparem que se... Nossa, a Stephanie foi rápida, hein? Se... Todo mundo conseguiu entender a questão? Aí, a Júlia não entendeu, e a Yasmin não entendeu. E a Larissa também não entendeu. A Stephanie eu acredito que entendeu porque respondeu. Então vamos lá. Como é que eu vou explicar isso? Vou explicar de novo e vou ir para uma que é mais óbvia. Ácido de Bronsted-Lowry é toda substância que doa prótons. O que é doar prótons? Tem o hidrogênio comigo e eu soltei ele. Isso é um ácido de Bronsted-Lowry, porque eu estou doando ele. Vamos ali para a segunda reação, para ficar mais fácil. O meu reagente. Todo mundo sabe aqui identificar o que é reagente, o que é produto, o que está de um ladinho da seta, o que está do lado da outra? Sim ou não? Tem 5 minutos, senão vai fechar. Tá, vamos lá, Yasmin. Vamos lá, Larissa também. Reagente é toda substância que está do lado esquerdo da equação. Tá vendo que tá tudo escrito ali em uma linhazinha reta, falando sobre tem moléculas e átomos de um lado, moléculas e átomos do outro. Tudo que está do lado esquerdo é reagente. E tudo que está do lado direito vai ser produto. Indica aí com o mouse, Dayana, para mim. O lado do reagente e o lado do produto. Que eu tô sem mouse aqui, não dá para mostrar. Então, esse lado que a Dayana está apontando são os reagentes. Então, tudo que tiver para esse lado é reagente. Tudo que tiver para o outro lado é produto. Partindo disso, vamos analisar o nosso reagente. Eu tenho H-1, que esse -1 é só para indicar que ele está com um elétron. Isso aí é um ânion, não fixado. E eu tenho água. Agora repara, no meu reagente, é onde tudo começa. Eu tenho H-1, H-, mais água, H2O. Quando passou para o outro lado, aquele H-1, ele virou H2 e eu acabei tendo OH-. E o que isso significa? A minha água, tô aqui segurando uma borracha, isso aqui é meu hidrogênio e aqui é a água. Ela estava segurando esse hidrogênio aqui. Ela estava H2, ela estava com 2 hidrogênios e um átomo de oxigênio. Aí, ela soltou esse átomo de hidrogênio e virou um OH. Isso é para indicar que ela liberou esse hidrogênio. Então, a partir daí, eu sei que a minha água funcionou como um ácido de Bronsted-Lowry porque ela doou esse hidrogênio. Agora que eu parei para pensar, tem uma dica infalível para resolver. Reparem que toda vez que a água perde um hidrogênio, ou ela doa esse hidrogênio, o que sobra? Um átomo de hidrogênio e um de oxigênio, que é basicamente OH. E como ela doou um próton,
Ou seja, ela doou um hidrogênio sem uma carga, aquela carga que ficava no hidrogênio ficou para ela. É por isso que é OH-. Aquele menuzinho é o elétron que estava antes no hidrogênio. Então, toda vez que você tiver na formação do seu produto um OH, é porque naquela situação a água está funcionando como um ácido de Bronsted-Lowry. Então vamos olhar ali, ó. A segunda reação que tem ali. O H2O está no lado do reagente. No lado do produto virou OH-. Se tem OH-, então a água liberou um hidrogênio, ou seja, ela liberou um próton. Se ela liberou este próton, logo ela funcionou como um ácido de Bronsted-Lowry. Deu para entender? Parece complicado, mas não é. Deu para entender? Sem quadro é difícil, hein, gente? Não vou mentir para vocês, não. A Larissa conseguiu entender, a Stephanie conseguiu entender. Yasmin, tá tudo bem? A Júlia conseguiu. Posso repetir, Yasmin, se você preferir. Você quer que repete ou deu pra entender? Fiquei confuso. Então tá bom. Então vamos lá. Na 2, tinha água, virou H. Ali então eu tenho um ácido de Bronsted-Lowry. A água perdeu o hidrogênio. Na 3, eu tenho H2O que virou H3O+. Se agora, antes era H2O, agora é H3O, significa o quê? Que eu ganhei o hidrogênio. Ah, eu tô vendo, ganhei o hidrogênio, então então eu acabei ganhando hidrogênio, então não funcionou como um ácido de Bronsted-Lowry. A água ali virou uma base de Bronsted-Lowry, ela recebeu. A quarta questão, eu tenho aquele O-, na verdade é um OH-. Então a 4 também é ácido de Bronsted-Lowry. E a 5 acabou. Ai, meu pai.